Esqueci. Me formei no ano de 2016, no curso de Estudos de Mídia, e o meu trabalho se chama Celebramos o Respeito, uma análise sobre a homofobia no futebol e o marketing social como possível ferramenta de combate. O meu objeto de estudo, ele pode ser dividido em duas partes. Eu quis analisar o preconceito no futebol, mais especificamente a homofobia, né? E para isso eu analisei duas campanhas realizadas por times de futebol que visavam o combate da homofobia, né, nesse espaço. A área do marketing é uma área forte dentro de estudos de mídia. A gente tem professores que trabalham com isso e que pesquisam sobre isso. Então, a minha ideia era procurar algum professor que pudesse fazer esse link entre a área do marketing e essa área que tem crescido muito nos últimos anos, que é a área dos movimentos sociais, né, das lutas e tudo mais. Então, eu consegui encontrar a Beatriz Polivanov. Bom, eu comecei o trabalho primeiro, eu dividi em 3 capítulos, e primeiramente eu e a minha orientadora, a gente achou que seria interessante fazer uma recapitulação histórica sobre o futebol. Como o futebol ele veio a se tornar, né, uma profissão mesmo, né, e o que isso implicou, né, na nossa sociedade. Então eu falo muito também da importância dos meios de comunicação de massa para esse processo acontecer, né, essa profissionalização. E aí com isso também surgiu uma outra vertente do marketing, que é o marketing esportivo, né? Então o primeiro capítulo ele é basicamente para falar sobre esses assuntos mais específicos do futebol mesmo. Aí no segundo capítulo eu já entro mais para falar sobre questões sociais e preconceitos. E primeiro eu falo um pouco sobre outros tipos de preconceito que também permeiam o universo do futebol, que é o racismo, o elitismo, né, e o machismo. E aí o terceiro capítulo eu falo sobre as campanhas, eu faço a análise mesmo das campanhas. Eu escolhi 2 campanhas que foram feitas por clubes espanhóis. Eu procurei muito campanhas que tivessem sido feitas por clubes brasileiros, mas infelizmente eu não consegui encontrar, e isso é uma das questões também que eu trabalho durante a pesquisa, né? E uma das campanhas foi feita pelo Barcelona. El Barça està decidit a superar qualsevol obstacle per guanyar aquest partit. Bravo saga de fondo. Me la passo in corto i controlo. Alves obre cap a Piqué, que creua la línia de mitjos. Piqué cap a Xavi. Mare meva, quin control de Xavi. Neymar la demana. El brasiler la baixa amb el pit i veu a Messi sol a la banda. La pilota arriba a Messi, els 3 defenses que el marquen ja tremolen. Oh, Messi se'n va de 1, de 2, de 3. Va, Messi va, mira Suárez. Deixa Suárez sol. Luisito centra i... Juguem en equip, celebrem el respecte. A segunda campanha é de um time de menor expressão, que chama Raio Vallecano de Madrid. As 2 campanhas elas foram feitas pelos próprios clubes, não foram feitas por nenhuma agência externa ou nenhuma ONG, e elas tinham como objetivo principal o combate mesmo da homofobia, né? Os clubes eles se comprometiam com a causa e se mostravam a favor da luta contra a homofobia e em prol dos direitos LGBT. Legal. E eu fiz uma análise basicamente online, porque principalmente por facilidade mesmo de encontrar as informações. Então, eu analisei os perfis dos 2 clubes nas redes sociais e analisei também a repercussão que teve, não só por parte dos torcedores, mas por parte da mídia mesmo. Como resultado, o que eu pude observar é que, apesar da gente ter algumas campanhas já sendo feitas por clubes e tudo mais,
a recepção, principalmente por parte dos torcedores, ainda é muito complicada. Muitos ainda rejeitam, né, esses tipos de ações dos clubes. Eles dizem muito que não acham que o futebol deva ser vinculado com questões políticas ou questões sociais, né? Eles dizem, né, que o futebol deveria ser uma coisa só para o entretenimento mesmo, né? Mas, por outro lado, eu também observei algumas manifestações de torcedores elogiando as atitudes dos clubes, por perceberem, né, que é uma tentativa de tentar trazer conscientização, né? Por que é tão difícil trabalhar essa questão da homofobia no futebol brasileiro? O que eu pude concluir com o trabalho é que talvez exista um receio dos clubes brasileiros em levantar a bandeira mesmo e assumir essa posição. Para mim, o tema ele tem uma importância muito grande, porque eu, ao longo da minha graduação, eu fui cada vez mais entrando em contato com essas questões sociais. A gente conseguiu encontrar uma forma de misturar, né, o marketing com essas questões sociais, e aí a gente conseguiu chegar nesse tema que é de fundamental importância, né, de ser discutido no contexto em que a gente vive atualmente, porque a gente precisa falar sobre isso, principalmente em ambientes em que esses assuntos não são debatidos, né? Então, o futebol é um ambiente em que a homofobia acontece muito e não se é pensada, não se fala sobre isso. Então, basicamente por conta disso que eu acredito ser muito importante a produção, né, de um trabalho sobre esse assunto.